A paz do Senhor, tudo bem? Hoje a nossa aula é de número 5, a lição de número 5. E o tema é Confirmando o Concerto. E o textuário está em Atos, no capítulo 7 e no versículo 39, que diz assim: ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram em seu coração e se tornaram ao Egito. Alunos, Deus fez uma aliança, um pacto com Abraão. E todos os homens da casa de Abraão teriam que circuncisar. Que o sinal é esse. Abraão aceitou esse pacto com Deus. E segundo a Bíblia, a circuncisão era uma cirurgia que era feita em todos os meninos judeus. E era realizada essa cirurgia para a retirada do prepúcio, que significa pele, que recobre a extremidade do órgão sexual masculino. E esse prepúcio era retirada. E essa cirurgia era uma aliança firmada com Deus. Alunos, quando se faz um pacto com Deus, nós temos certeza que Deus é fiel para cumprir as suas promessas em nossas vidas. Às vezes Deus promete, mas demora a cumprir. Porque o homem promete algo a Deus e depois esquece de cumprir. A culpa é de Deus? Não. A culpa é do próprio homem, que não foi fiel a Deus. Alunos, Deus fez um pacto com Abraão e Abraão aceitou esse desafio da circuncisão. Era uma aliança de Deus com o povo de Israel. E também era um ato de obediência e de compromisso do povo com Deus. Israel era um povo escolhido, separado para adorar a Deus. E em Gênesis, no capítulo 17, no versículo 9 até o versículo 14, está registrado essa aliança de Deus com Abraão. E essa aliança, esse pacto era muito importante. Era a amizade de Abraão com Deus. E em Deuteronômio, no capítulo 10, no versículo 16, diz também que esse pacto era um ato de obediência e de fé ao Deus vivo. Em Jeremias, no capítulo 4 e no versículo 4, relembra esse pacto. Relembra a fé e a importância dessa obediência. Alunos, a geração
que estava com Josué não era o mesmo povo que saiu do Egito. Essa geração era uma geração que precisava conhecer os projetos de Deus, respeitando os costumes antigos. Deus estabeleceu uma aliança com Abraão e com todos os seus descendentes. O homem incircunciso significa não fez a retirada do prepúcio. E o homem que não fizesse a retirada do prepúcio não participava das promessas de Deus. E não era o povo escolhido. E não era o povo de Israel. Josué, no capítulo 5 e no versículo 2, diz que essa aliança era feita com faca de pedra para deixar a marca no homem. Para que o homem entendesse que essa aliança era real. A geração que está com Josué era uma geração que esqueceu desse pacto e que não fizeram essa aliança com Deus. Então Josué, antes de conquistar Canaã, resolveu estabelecer essa aliança, esse pacto antigo. Tudo isso é uma lição para nós. Precisamos buscar os pactos antigos, as doutrinas antigas. Quando eu falo em doutrina, estou falando, por exemplo, do batismo com o Espírito Santo. Muitas pessoas hoje não buscam, não pedem o batismo com o Espírito Santo. Alunos, o cristão tem uma marca. Ele tem uma diferença das demais pessoas. E é notório. Às vezes, alguém que nunca vimos, não conhecemos, olha e diz: você é crente? Você é cristão? Quando alguém faz essa pergunta, é porque viu algo diferente em nossas vidas. Viu Deus em nossas vidas. E Deus em nossas vidas, nós se tornamos diferentes das outras pessoas do mundo. Alunos, Davi, quando foi lutar contra o gigante Golias, ele chamou Golias de incircunciso. Não fez a retirada do prepúcio. Davi, ele conhecia muito bem o Deus de Israel. Ele lutou contra o gigante Golias. E Golias veio ao chão. Porque não fazia a vontade de Deus. Não era escolhido por Deus.
Agora, Davi venceu a luta porque fazia a vontade de Deus. Alunos, a obediência a Deus, na geração de hoje, é a nossa circuncisão, que é a retirada do prepúcio, mas em nós é a retirada do pecado em nossas vidas, a retirada da sujeira dos nossos corações. Muitas pessoas já perderam a aliança com Deus. Muitas pessoas não têm mais essa intimidade com Deus. Estão longe de Deus por causa da desobediência à sua palavra. Por causa do pecado e da teimosia. E a igreja do Senhor tem essa responsabilidade de ser diferente do mundo. A igreja do Senhor está no mundo, mas ela não é desse mundo. A igreja não pode ser influenciada pelas coisas do mundo, pelas coisas que Deus não se agrada. A igreja neste mundo é luz. O mundo não está na completa escuridão por causa da presença da igreja. Alunos, a palavra do Senhor em 1 Samuel, no capítulo 16 e no versículo 7 diz que Deus não vê igual o homem vê. O homem vê o exterior, mas Deus, ele vê o interior. Deus vê o coração. E em Isaías, no capítulo 29 e no versículo 13, e também em Mateus, no capítulo 15 e no versículo 8, diz: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, diz o Senhor. Alunos, Deus sonda os corações. E muitos não têm um coração fiel, um coração obediente, um coração humilde. E em 2 Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 17 diz: se alguém está com Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo novo se faz novo. Vamos estar firmes, servindo, obedecendo e confiando no Todo-Poderoso. Alunos, em 1 Samuel, no capítulo 15 e no versículo 22 diz: é melhor obedecer do que sacrificar. E em Salmos, no número 20 e no capítulo 7 diz: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Nossa confiança está no Senhor.
Alunos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Ninguém é contra nós. E em Números, no capítulo 6 e no versículo 24 até o versículo 27, diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu o abençoarei, diz o Senhor. Alunos, tenham um domingo abençoadíssimo por Deus. E não esqueçam, a vitória é para aqueles que fazem a vontade de Deus. Sempre lendo, estudando e guardando no coração a palavra de Deus. Mesmo quando não conseguimos entendê-la, ore, peça sabedoria que Ele vai te dar. A Bíblia será sempre a perfeita, inerrante e infalível. A palavra de Deus é fiel. Creia, obedeça, que você vai ter vitória. Amém? Aleluia? Um grande beijo em teu coração e até domingo que vem.